Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, querida amiga. Ô, Daniel, vê se quando eu estiver conversando com a minha querida Alda aqui sobre o lebre, você, sem ela perceber, bota no ar. Que é pro meu telespectador ver como é que ela fica comigo e com Lebrinha. Lebrinha, vou botar no ar para você ver que eu não estou mentindo para você. Eu vou combinar com o Daniel, quando eu estiver batendo papo com ela aqui, aí ele joga no ar, tá? Hoje nós vamos conversar com o Diácono Marildo, da paróquia Nossa Senhora de Assunção. Nós estamos na Semana Santa, os festejos estão aí. Aliás, eu queria dar uma boa tarde para o prefeito Marquinhos Mendes, que mesmo com todas as dificuldades, não vai fazer como o ano passado. Nós vamos ter a encenação. Então, prefeito, isso é muito importante. Uma economia aqui, uma economia nada, não pode fazer com muita coisa. Faz eu acho que vai ser um espaço menor, faz menor, mas não pode deixar de acontecer. Boa tarde, Arildo. Boa tarde, Como é que você Gilson. vê isso, Arildo? Vou começar logo falando por isso, que eu fiquei muito feliz quando vi a montagem lá. É legal, mas não vai ser menor, não. Não vai ser muito menor? Pelo contrário, vai ser no mesmo esquema, tudo direitinho. Mas os palcos são muito bonitos. só tem 2 palcos? Aquele lá Eu na... acho que não, acho que É? tem um em frente porque ao até convento, Ah. no outro lado tem 2 ali perto mais próximo da ponte. Eu acho que vai ter mais outro É? lá na coisa. Tomara. no Mas lago mesmo que tivesse só Porque 2... o trânsito está todo tumultuado, aí as pessoas reclamando. Mas é por um bem maior, né? Faz parte do nosso calendário turístico e não deve ser tirado, deve ser mantido. E Padre Marcelo agora está assim, mais dentro da situação. E vai ser muito legal, vai ser muito boa. Eu fiquei muito triste ano passado, Arildo, que mesmo a prefeitura não podendo, nada que não pudesse, mas disse que não podia, tudo bem. Mas eu acho que a própria igreja devia ter feito ano passado, porque muita gente de fora vem para assistir a encenação aqui, que é muito bonita. Né? E eu vou dizer mais uma coisa, se a Secretaria de Turismo encaminhar para o prefeito municipal, Marquinhos Mendes, nós tivemos na segunda-feira uma procissão magnífica, excelente. Uhum. As pessoas que desconheciam como é que era e tal, fizeram algumas críticas aí, algumas coisas de racismo, mas se existe uma instituição no Brasil que não tem racismo, é a Igreja Católica. Exato. Isso não tem nem vai permitir que dentro da igreja aconteça isso. Então, um mal entendido que houve aí, o padre Marcelo foi lá, procurou clarear e tal. E nós tivemos um evento que foi um primor, mas o que uma aconteceu? maravilha. Eu não estou sabendo. O que É aconteceu? a procissão do fogaréu. Uhum. Não, Aí, isso eu sei. Aí houve uma manifestação contrária de algumas pessoas ligadas a movimentos negros que achavam que aquilo ia lembrar a Ku Klux Klan, aquela entidade que tem nos Estados Unidos que persegue os negros, mas que também perseguem os judeus e perseguiam os católicos. Uhum. Então, jamais a Igreja Católica ia querer reeditar uma página negra da história do mundo. Então, acharam, porque o tipo de chapéu que se usa lembrava o da Ku Klux Klan, mas nada a ver, não tem nem de longe passa alguma coisa sobre Ku Klux Klan. Ali é mostrar as pessoas que faziam penitência pública e que então tinha que cobrir o rosto para também, né? Eles faziam uma penitência para que ninguém ficasse sabendo que mas nada de perseguição a ninguém, nada de tudo na base, e ali se dá uma situação de procura o Cristo. Será que Cristo está aqui quando os soldados romanos foram à procura de Cristo para o prender? Então vai em várias casas de pessoas que ele mantinha um vínculo de amizade para ver se encontrava o Cristo. Muito longe de qualquer situação de discriminação racial, qualquer outro tipo de discriminação. Então, se eu fosse o prefeito, eu digo, eu passava a apoiar ele deu o apoio, certo, tá? Mas tomava isso porque no Brasil só tem turística. Goiás. Como uma atração turística. Exatamente, porque campanha no Brasil só tem em Goiás. E a gente precisa fazer, eu já falei em um outro programa, que você pode andar o Brasil todo. Tem mais. Você pode andar o mundo todo. Você pode encontrar uma Semana Santa igual a nossa. Melhor, Gil, você não encontra. A nossa Semana Santa é um primor. É uma semana
que nós fazemos ela ser verdadeiramente santa. Então, é algo muito que a gente podia divulgar mais, porque a Semana Santa em Cabo Frio, e eu tenho certeza que viriam católicos de toda parte do país para participar, porque a nossa Semana Santa é muito bem elaborada. Qual a diferença da nossa para as outras, por exemplo? Porque nós temos uma espiritualidade muito aguçada nessa parte da celebração. Esse é o ponto principal. Segundo, que a gente tem aqui várias atrações que outros locais não têm. Por exemplo, esse ano tivemos a procissão do Fogaréu. Vamos começar do sábado, do domingo. Vamos começar do sábado. Sábado o padre fez uma celebração para as crianças, mostrando o que é a Páscoa, o que é a Semana Santa. Então já é um ponto positivo. Domingo a nossa procissão de Ramos, espetáculo. Maravilhosa, a procissão como deve ser, com pregações, o povo no silêncio, ótima. Então já é uma outra coisa boa. Na segunda-feira teve a procissão do Fogaréu, que uma das qualificações dessa procissão é o silêncio. E o povo soube atender. Um silêncio profundo o tempo todo. Quer dizer, terça-feira nós não temos nada porque ficamos à mercê da celebração com o nosso bispo, que aí toda a igreja vai, todos os padres têm que estar lá, todos os diáconos. Então, esse ano foi aqui em Bananeiras. Quarta-feira, ontem, nós tivemos a procissão das 7 Dores de Nossa Senhora, que começou aqui perto aqui em frente da Capela de Santana, aqui da Vila Nova. E nós viemos até a rua Sergipe. Então faz 7 paradas em 7 casas, aonde se faz faz um cântico, faz uma oração, incensa e cumprimenta as pessoas, asperge água benta nos familiares. Uma procissão lindíssima. E o padre ontem me mostrou, 20 minutos depois de ter acontecido a procissão, na web TV da paróquia, tinha 12 mil participações. 12 mil, você vê, olha o alcance. Então, uma procissão muito bela que nem em todos os lugares tem. Pouquíssimos lugares tem. A do Fogaréu só tem em Goiás, no estado de Goiás. Essa da 7 Dores de Nossa Senhora, poucos lugares tem. Nós temos aqui. Hoje nós temos uma celebração lindíssima, a missa dos lavapés. Essa todos os lugares têm, mas precisa ver nem todos os lugares, nem todas as igrejas têm o cuidado, o zelo pela celebração, tudo bonitinho, tudo certinho, dentro do que pede a liturgia. Então a gente tem uma liturgia aqui em Cabo Frio que é nota 10. Uma liturgia perfeita, com capricho, com zelo, com cuidado e, acima de tudo, com muito amor que é feita. Então hoje tem essa missa. Depois a gente começa aquela vigília, que já estou falando até da programação toda. Né? Não vai misturar, essa vigília depois vai a noite toda. É aquela passagem que Jesus sobe o monte. É sexta? Não, começa hoje, termina amanhã, 8 horas da manhã. Amanhã nós temos 2 procissões, logo de manhã cedo. Pouquíssimos lugares no Brasil têm essas 2 procissões. A procissão chamada procissão do encontro. O encontro de Jesus com a sua mãe, caracterizada de Nossa Senhora das Dores, com o título de Nossa Senhora das Dores. Então esse encontro acontece na igreja. Sai uma procissão lá da Capela Santa Isabel e sai outra do convento. E as duas se encontram dentro da igreja, tudo bem sincronizado, uma com o Senhor dos Passos e outra com Nossa Senhora das Dores. Uma procissão lindíssima que poucos locais têm. Então, depois nós temos, com muito cuidado, com muito carinho, a celebração a solene celebração da Paixão de Cristo. Fazemos essa celebração com todo esmero, como manda a liturgia, a igreja no escuro, permanece no escuro, os altares desnundos, as imagens, na matriz não tem, mas as imagens cobertas, o sacrário aberto, porque a gente celebra a morte de Jesus, simbolicamente, lógico que a gente sabe que nós temos um Deus vivo, mas simbolicamente celebramos a morte do Senhor. Mas celebramos por que celebramos? Para que todos possam ver que Jesus morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Uma morte injusta pelos pecados do povo. Então essa celebração é revestida de muita nobreza, muito bela. E depois nós temos, nesse dia, nós fazemos reverência à cruz. Então tem o beijo da cruz, todo mundo vai lá beijar a cruz,
Porque nesse dia a gente reverencia a cruz não como um instrumento de morte, mas sim como um instrumento de salvação. Que pela cruz que o Senhor nos salvou. Então, temos essa celebração da cruz. Aí eu falo, é diferente, porque aqui é feita com muito esmero. É uma celebração muito bonita. E eu digo, as pessoas que querem entender a Semana Santa, é participar hoje, amanhã e sábado, vai entender perfeitamente o significado da Semana Santa. Nós chamamos esses 3 dias de Tríduo Pascal. É o tríduo que desemboca na Páscoa, no domingo. Quinta, sexta, sábado e no domingo a Páscoa. Então temos essa celebração belíssima amanhã. Depois nós temos a procissão do Senhor Morto, que é uma coisa que eu gosto de explicar porque... Agora, peraí, Arildo, deixa eu puxar pela tua memória. Os horários, vai falando e vai dando os sim. horários. Hoje a celebração é 20 horas. 20 horas. Amanhã as 2 procissões, 9 horas da manhã. Uhum. Depois a celebração, a solene celebração da Paixão do Senhor é às 15 horas, porque a igreja presume que aconteceu nesse horário, 15 horas. Lógico, mudança de fusos horários e tal, mas foi lá 15 horas da tarde em Jerusalém que aconteceu. Então a igreja celebra 15 horas, todas as igrejas normalmente celebram nesse horário. E aí termina por volta de 15 para as 5, aí nós vamos ter as 7 palavras de Jesus na cruz, as últimas palavras do Senhor na cruz. Depois nós vamos ter a procissão do Senhor Morto. Alguns chamam de procissão do enterro, onde a gente leva um esquife com a imagem do Senhor Jesus morto. Pode parecer uma coisa contraditória, e algumas pessoas que não entendem a celebração da Semana Santa, ou não entendem a própria igreja, dizer, os católicos estão reverenciando um Deus morto, estão indo para a rua com um Deus morto. Mas ele precisa entender que nós estamos numa parte ainda do tríduo pascal. Realmente, estamos saindo com o Senhor morto, para mostrar a todos nessa cidade, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E no sábado, depois nós vamos ter às 20 horas a encenação, conforme já falamos inicialmente, bonita, bela, bem cuidada, como todos os anos acontecia, e aí termina o sábado. Termina a sexta-feira. No sábado, é um dia que não é para a gente extravasar a alegria, é um dia ainda para a gente ficar em recolhimento, olhando para o nosso interior, fazendo uma revisão de vida. Porque no final da tarde, no início da noite, nós vamos começar a grande celebração, a maior de todas as celebrações da igreja. Por isso ela tem o título A Noite das Noites, porque é algo assim que transcende a parte humana. Já entramos ali na parte espiritual, assim, longe da terra, longe do chão. Nós estamos ali em êxtase, da verdade, de alegria pelo que está acontecendo, a ressurreição de Jesus. Então essa celebração é uma celebração muito longa. O Padre Marcelo tem até feito um comentário de que é uma celebração para quem quer entender, para quem quer participar. Mas se alguém vai porque está com pressa de resolver alguma coisa, não vá. Porque ela vai começar às 7 da noite e vai terminar por volta de meia-noite. São 5 horas de celebração com 9 leituras, 8 salmos, 8 orações de coleta e vamos ter a bênção do fogo novo. A igreja vai estar toda escura, porque na celebração de amanhã a igreja vai permanecer escura. Então ela vai estar escura e aí ela vai clarear, porque a luz de Cristo brilha. A luz de Cristo voltou a brilhar sobre as trevas, vitória da morte, vitória da vida sobre a morte. A morte ficou para trás, porque Jesus venceu a morte. Então a igreja está nas trevas e de repente ela entra na luz. Então todo mundo vai receber uma vela, vai ficar de vela acesa, vai entrar a cruz com a igreja apagada, o fogo é novo, a gente diz um fogo novo, porque a gente acende esse círio pascal, aquela vela grande, a gente acende aquele círio com um fogo novo, que não se acende diretamente com uma vela. Você pega um fósforo, não acende assim. Primeiro você faz um fogo, aí vai ter que ter o fósforo, né? Acende um fogo, esse fogo vai queimar ali, dali vai tirar uma chama e vai acender esse círio pascal. E aí ele entra triunfalmente na igreja, como se fosse o próprio Cristo
entrando na igreja. Num mundo de trevas, o Cristo que sai do túmulo e ressuscita. Essa celebração é uma celebração muito bela. Vamos ter batismo de 13 adultos, 13 pessoas já vividas, 13 pessoas que já viveram no pecado e hoje, no sábado, vão ter uma vida nova pelo batismo. E por ter essa vida nova que o batismo dá, vão ser batizados, vão ser crismados e vão fazer a primeira comunhão, tudo no mesmo dia. Então, tudo dentro dessa vigília que é uma missa. Podemos dizer que é uma missa muito grande. Aham. E ela vai terminar por volta de meia-noite. E quando ela termina, não acabou ainda. Termina a missa, mas começa a procissão. Lembra que sexta-feira eu falei que nós saímos à rua com o Senhor morto. Aham. Agora nós saímos à rua com o Senhor ressuscitado. Olha que coisa bonita. Olha que simbolismo belíssimo. Primeiro nós saímos simbolizando a morte de Jesus, o enterro de Jesus. Agora nós vamos sair não com simbolismo, nós vamos sair com o Cristo vivo, na hóstia consagrada. Vamos sair pelas ruas mostrando a nossa alegria porque Cristo ressuscitou. Então é uma celebração muito bela. Me diz uma coisa, ô Arildo. Você falou em fazer parte do calendário turístico da cidade, eu concordo com você, mas isso não acontecia antes. Não. Isso é muita coisa que trouxe o Padre Marcelo, não é? O Padre Marcelo, ele escreveu o texto todinho, com a ajuda do Padre João Luiz, os dois sentados, você imagina. O Padre Marcelo, hiper inteligente, Padre o Padre João João Luiz, meu Luiz Deus também, do céu, juntou muito a fome com a inteligente. vontade de comer, né? Exatamente. Então fizeram Aham. os textos, os diálogos, foram eles que criaram. Então, diálogos assim, evangelizadores. Por exemplo, Jesus vai na casa de Zaqueu, que era ladrão, confesso, né, cobrador de impostos. Jesus vai na casa de Maria Madalena, da Samaritana. Jesus vai na casa do Estevão, não é Estevão, meu Deus, me fugiu a memória, aquele que ele ressuscitou, Lázaro, vai na casa de Lázaro. Então Jesus vai na casa, e os soldados vão procurá-lo exatamente nessas casas, aonde ele costumava frequentar. Então, com diálogos assim, maravilhosos. Agora, eu te perguntei isso por uma coisa muito simples. Nós temos um pároco que fica aqui mais o quê? Mais uns 2 anos? Normalmente 6 Normalmente anos, né? 5, 6 anos. Ele já está indo no terceiro ano. No terceiro ano. Aí sai e vem outro. E aí? Não dá sequência a tudo isso. Olha, eu quero Como dizer, os candidatos a prefeito. Um entra, não faz o que o outro, mas não as termina a obra coisas, do outro. as coisas que são boas, Será? as coisas que são boas são mantidas. Não, mas olha Porque, só. por exemplo, quem começou essa encenação foi Frei Ivo. Frei Ivo, eu tinha uma amizade muito grande com o Frei Ivo. Frei Ivo frequentava a minha casa diariamente. Mas era um homem fechado. Era um frei franciscano, fechado, quase 2 metros de altura, de pouco sorriso, as coisas tudo certinho, e Frei Ivo que começou. Quer dizer, depois veio o Padre João Luiz e não acabou, continuou. Veio o Padre Zé Júlio, deu prosseguimento. Sim, veio o Padre Valdir, você está ainda falando da prosseguiu. encenação. Da encenação. Porque o resto não. Mas as coisas boas sempre ficam. Uma ou outra coisinha. Mas uma situação dessa de catequese explícita na rua, onde junta milhares de pessoas, não acredito Eu que digo um padre por uma tire. coisa muito simples. Eu não conheço um padre, aliás, conheci um quando eu tinha 18 anos, que tenha a vontade para a obra e realizadora como o Padre João Luiz. O Padre João Luiz, eu no dia estava falando com a minha mulher, antes de começar a missa, nós estávamos lá na matriz auxiliar, eu disse, como é que esse padre fez essa igreja no tempo que ele fez? Que no Brasil inteiro existe uma obra de igreja, né? Exatamente. Que ela começa e não tem tempo de terminar. Não tem tempo de terminar. E ele fez aquilo tudo em quê? 3, 4 anos? Ao todo a obra levou 10 anos. 10 anos? Não pensei que... Para ficar pronta. Se bem que a nossa matriz auxiliar não pode dizer que ela está pronta. pronta. Ela precisa de algumas coisas. Mas com 3 anos ele resolveu isso ali dentro, com com poeira, com menos, tudo, também lembro. Menos eu me lembro. Com menos tempo. Botava umas cadeiras lá, aquela poeira danada. de lata que fazia um barulhão danado. Mas eu acho que ele, para isso, é incrível. Nossa. Depois ele fez aquela obra ali onde está a lojinha, que ninguém acreditava também. Quiseram bloquear, porque bloquear. Hoje a pessoa pensa ali que aquilo é da época. É da época. E pode dizer que é da época que todo mundo vai aceitar, né?
Pois Bem é. feito, muito E bem. agora o padre Marcelo, que é de fazer essas coisas. Ele tem O padre umas Marcelo, ideias ele sensacionais. teve, a coragem que ele teve, chegando aqui, de fazer a reforma na matriz auxiliar, somente um homem com visão muito grande, um homem com... Mas ele é mais chegado à doutrina, né? Ele é mais chegado a trazer o fiel a participar de tudo, né? Não, o padre Marcelo, ele é um padre que administrativamente ele é perfeito. Olha bem, na parte administrativa, ele sabe tudo, ele prevê tudo. Ao contrário, eu vejo que na contabilidade se faz uma previsão para pagamento de 13º, mas muitas vezes só através de documentos contábeis. Ele não. Ele trabalha já visando o 13º, que ele sabe que ele vai ter que pagar 2 vezes o salário, ele já vai fazendo, aprovisionando aquilo, para chegar na época ter uma pessoa de muita visão, entendeu? Ele sabe que ele vai ter um problema em tal mês, que vai ter 2 ou 3 funcionários de férias, ele já vai pegando um pouquinho aqui hoje, juntando, quando chegar a férias, ele não tem um baque. E você sabe as condições adversas, que ele pegou a nossa paróquia, né, que não cabe aqui a gente ficar comentando, mas pegou bastante adversa, e ele teve essa prontidão de fazer a obra, ele gosta de obra, ele administra tudo, toma conta de tudo de uma maneira muito correta, e inclusive dá aula no seminário sobre administração paroquial. E na parte espiritual, ele tem uma preocupação muito grande. Você quer saber? A celebração de amanhã, ele já deve com ela pronta há uns 15, 20 dias. Tudo que ele vai falar já está lá escritinho, que ele escreve tudo. A de sábado, ele já está todo preparado. Então ele é muito... Ele não tem nada, não deixa nada para a última hora, é tudo com antecipação, tudo direitinho. É um primor de administração. Eu fico pensando a gente fica encantado. E tem o seguinte, e motivador. Muito, muito. Ele é motivador, porque ele chama, vamos fazer isso, vamos. Você vê uma coisa, a gente fazia almoço para 250 pessoas. E aquele almoço lá, é 1000 pessoas. No primeiro nós falamos, mas quanto vocês fazem aqui? A gente fazia para 230, 200, não. Vamos fazer para 800 pessoas. E naquele primeiro deu 1000 e poucas pessoas. Então isso, porque ele motiva a comunidade. Ele motiva, ele traz sabe muita motivar. comunidade para dentro da igreja. Eu digo, a nossa comunidade está Eu muito satisfeita pensei dele e devemos agradecer muito a Deus. Pensei que ele fosse sofrer um baque mesmo com aquele problema do padre Ricardo, mas que ele soube levar os fiéis, conduzir tranquilamente para passar por aquele dissabor, né? Exatamente, ele conseguiu a gente passar bem. Lógico, foi um baque, todo mundo sentiu, mas ele, o comportamento dele foi aquele, ele não falou mal, mas mostrou que aquilo pode acontecer, que não é a primeira vez, nem vai ser a última, e todo mundo soube entender muito bem. E ali, Arildo, ali eu lembrei muito de você naquele caso, mas muito mesmo, porque é aquele assunto que nós já comentamos e tudo. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Você é um cara de família, casado, ó, deve ter mais de 40 anos de casado, com seus filhos, com tudo. Eu acho que isso tinha que mudar. Eu acho que você devia ser padre, devia mudar isso. Mas eu acho porque, que ainda olha só, demora um é melhor assim do que aconteceu o que aconteceu com ele. Porque você, todo mundo na cidade te conhece. Eu não conheço ninguém que diga, Arildo fez isso, Arildo é aquilo, Arildo, ninguém. Então você tem tudo para ser. E seria um excelente padre, como é um excelente diácono. Eu acho que isso tinha que mudar, né? Demora um pouquinho, eu acho que eu não alcanço, não. Não? Não. Você acha que não? Eu não alcanço, não. Eu acho que alcança. Nós não vamos alcançar, não. Será Isso que ainda não? para frente, a igreja tem muita... Ela podia fazer, sabe o que, Arildo? Por exemplo, os diáconos que já têm uma idade como a sua, que tem uma família constituída como a tua, de bases sólidas, esses poderiam ser promovidos. Até que não fosse pegar qualquer menino e fazer, mas esses diáconos que você tem, aqui nós temos o Arley, esses estão com a vida definida, têm famílias sólidas, podiam ser conduzidos a padre. É um ângulo, você agora tocou num ângulo assim, diferente. Não é? Né? Diferente, não é nenhuma aventura. Não é nenhuma aventura. Você já tem quantos anos de diácono, Arildo? Eu estou indo para 17 anos. 17 anos. Em dezembro faço 17 anos. Então. Em 2000 que eu dei. Então, que dúvida mais a igreja tem de que você tem condição de ser um padre?
Eu acho que não tem dúvida nenhuma. Nós vamos aguardar, porque a igreja, ela é uma obra de Deus. Por isso é perfeita. Mas Alguém às vezes, isso, se for, o Espírito Santo vai suscitar. Eu tinha, logo, eu tinha muita vontade de ver você padre. E logo acontece essa mudança, se for realmente para o bem da igreja, o Espírito Santo vai suscitar. Até porque, Haroldo, nós temos uma deficiência muito grande de padres, né? Muito grande, né? Nós aqui não podemos reclamar. Não podemos reclamar. Mas se você for para alguns lugares no Brasil, tem lugares no Brasil que tem uma missa por ano. Tem uma missa por ano. Então é uma coisa muito, aqui nós temos, muito grande. Nós temos 2, né? Em São Cristóvão temos 2 também, 2 São Cristóvão. Jardim Esperança 1. Tem um no Jardim, um no Arraial. Vamos falar de Cabo Frio, né? E tem 2 lá em Tamoio. Tamoio tem 2 também? Tamoio tem 2. Tem um na Maio e um em Aquários. Pô, que beleza. Bom, nós estamos até bem servidos, né? Porque nós estamos bem servidos. Aqui nós não podemos agora, reclamar. eu tinha muita vontade de ver, nesse momento nosso aqui, a paróquia com 2 párocos, o Padre João Luiz e o Padre Marcelo. Como é que nós íamos ficar, hein, Ariel? Hein? Olha, você sabe que há pouco tempo a gente tinha 2 excelentes padres, né? Embora tenha acontecido aquilo que aconteceu, mas era um excelente padre, enquanto teve, foi excelente. E eu comentava com algumas, sempre comentava com as pessoas, nós não podemos querer tantas coisas boas de uma vez só. A gente tem que, porque tem lugares aí que tem um padre velhinho, que já não tem muitas condições físicas e que já não fala de uma maneira tão que as pessoas entendam. A gente tem que olhar para esse lado. Nós não vamos ficar sempre com 2 sacerdotes bons aqui, 2 sacerdotes ótimos. A gente tem que estar preparado, porque daqui a pouco vai sair um desses, vai vir um menos bom. E a gente tem que estar cuidando, porque a igreja, ela precisa suprir outras deficiências de outros irmãos que estão com necessidade. A gente não pode querer que o Padre Marcelo se eternize aqui, porque aí a gente querer muito para a gente e pouco para o irmão que está ali do lado, né? Então a gente tem que estar preparado para as mudanças, porque às vezes vem um que não agrada tanto, tem um que não tem essa empatia com o Padre Marcelo. O Padre Marcelo fala com a criancinha de colo, ele fala com o jovem, ele fala com o menos jovem que já está casado há algum tempo, e fala com o ancião quando ele passou, e conversa, e é um beijinho, é um afago. Poxa, isso é uma coisa isso é uma coisa extraordinária, é verdade. Hoje todo mundo diz maravilha do Papa Francisco, exatamente porque ele tem esse carisma também, agora, né? Me mata uma curiosidade, Ariel. Eu, uma ocasião, pensei que Padre João Luiz fosse ser um bispo, uma coisa assim. E Padre Marcelo? Como é que acontece essa ascensão? O Padre Marcelo, eu posso dizer que hoje, na Arquidiocese de Niterói, que tem por volta de 100 sacerdotes, de 100 a 110, é o mais capacitado para ser bispo. Reúne tudo aquilo que se pede para um bispo, ele reúne. Eu tenho uma impressão comigo que o Padre Marcelo não chega aos 6 anos aqui, porque ele vai ser nomeado bispo. Mas como é que é feito isso? Como é que é feita essa nomeação? Os nomes são encaminhados para a nunciatura. Mas quem encaminha esse nome? E quem encaminha é o próprio bispo. O próprio bispo. Bispo diocesano encaminha para a nunciatura. Eles mandam perguntar se tem alguém aqui com capacidade, quem indica e tal. Aí o arcebispo indica, manda o nome, esse nome vai para a nunciatura. Isso, a nunciatura em Roma? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a nunciatura aqui em Brasília, que é onde vive o núncio, que é o embaixador do Brasil, do embaixador do Vaticano aqui no Brasil. Perfeito. E aí eles comunicam com a parte do Papa. E o Papa fica sabendo. E aí começa a fazer uma pesquisa. A igreja não vai nomeando assim, aí começa a fazer uma pesquisa. Por exemplo, a nunciatura pode mandar uma carta para você. Senhor Gilson Pérez, eu desejo a informação sobre o Padre Marcelo. Aí faz várias perguntas, ele reúne isso assim, ele é isso assim, assim, e você vai responder, e você como um cristão católico batizado, você tem a obrigação de não falar aquilo para ninguém, nem para sua esposa. É um segredo que você tem que guardar com você. Porque se você violar o segredo, ele não aceita
Se você vai chamar sua esposa, vamos cá, vamos responder nós dois aqui, já fugiu. Então, quem é chamado para opinar tem que guardar segredo. Então, faz essa tomada de opinião e com outros padres também, tal, para ver como é que ele é. E aí, se reunir todas as condições necessárias, a pessoa, o Papa nomeia ele como bispo. Ah, é nomeado pelo Papa. Nomeado pelo Papa. Todas as quarta-feiras o Papa faz nomeações. Poxa. Na audiência geral. Então, eu acho que realmente ele não fica muito tempo aqui conosco. Então, não. Porque, pô, eu vejo a capacidade dele comparando com outros padres. Eu só conheci igual a Padre Marcelo, o Padre João Luiz, que também tem muita capacidade. O Padre João Luiz, se ele não tivesse ficado doente, ele tinha muitas possibilidades de se tornar um bispo. Muitas possibilidades. Também se ele parasse de fumar, né? Mas também ele não... tem que parar, né? Tem que parar. Tem que parar. Falando aqui para ele parar de fumar. Porque faz mal à saúde dele, principalmente. Pois é, né? tem que parar mesmo, não pode então, puxar a orelha dele. O bispo, depois ele é comunicado, se comunica que ele foi eleito bispo, pergunta se ele aceita. Normalmente ninguém recusa. Ele aceita e ele já passa a ser monsenhor. Ele já recebe o título de monsenhor a partir do momento da nomeação e da aceitação. E aí marca o dia da sagração. Aí ele é sagrado bispo. Ele já é sacerdote, ele vai ser sagrado bispo. Então aí ele passa a ser bispo e vai ser mandado para uma diocese, ou pode até continuar na própria diocese. Mas nunca mais na paróquia, né? Ah, não, vida paroquial não tem mais. Não tem mais. Vida paroquial não tem mais. Ele já está num grau mais elevado, está na plenitude do sacramento da ordem. Sim, mas aí ele quer vir celebrar uma missa aqui, pode vir à vontade. O Dom Alano vinha sempre aqui. É verdade, o Dom Alano sempre estava aqui, né? Então, isso, ele fica com essa Mas liberdade. ele fica na Diocese de Niterói. Talvez não vai para outra, não. Talvez vai para outra. Ah, é? Porque, por exemplo, nós temos um bispo daqui de Niterói, Dom Tarcísio, ele saiu daqui, foi para Minas, Pouso Alegre, me parece, e agora está em Caxias. Não fica está na Diocese de Caxias. Não, né? Pode até acontecer de vir como bispo auxiliar, mas normalmente o bispo auxiliar, ele é um bispo nomeado recentemente. Então ele vai para uma diocese até para pegar pé da situação como bispo. Dom Roberto, por exemplo, veio para cá como bispo auxiliar, hoje é o bispo de Campos. Ele era bispo auxiliar de Niterói. Então faz como se fosse um estágio para... Aí a gente fica naquela, né? Torcer para ele ser bispo ou torcer para ele continuar nosso pároco? A gente tem que torcer do que for melhor para a igreja. Do que for melhor para a igreja? Para a nossa igreja, melhor ele ficar aqui. Para a nossa igreja, melhor ele ficar aqui. Mas para a igreja em si, eu tenho certeza, seria um bispo muito bom. Tenho certeza também. E eu tenho até certeza também que ele, às vezes você fala com o pai, você é chamado bispo. Não, isso não... Ele não se... Quando você fala, pai, você vai ser bispo. Ele não diz, não vou ser não. Porque ele está para servir a igreja. Ele diz, a minha vocação é sacerdotal. O sacerdote é servir a igreja e eu quero servir a igreja. Mas o bispo também dá no mesmo, né? Vai servir também. Vai servir e também, vai ser com as ideias que ele tem, vai ser um excelente bispo. Um excelente bispo. E a igreja está precisando de ideias novas. Por exemplo, o presidente da CNBB é um bispo novo. Dom Sérgio, já é cardeal, futuro candidato a Papa, um homem novo, um homem reto, cardeal de Brasília, bispo de Brasília. Ele, na minha opinião, com a saída, quando acontecer a saída do Papa Francisco, o cardeal Sérgio é um dos... Tem mais chance? Eu achava que Alano é que tinha chance. Não, Dom Alano já passou da idade, Dom Alano não é cardeal. Para ser Papa tem que ser cardeal. Tem que ser um cardeal, aí é escolhido o Papa. Eu achava que Dom Alano ia chegar lá. Eu tive um encontro com ele lá no Rio, achei ele muito simples. Ele é muito sensato. Eu pensei que ele fosse chegar lá. Um encanto de pessoa, Dom Alano. Para mim, ele pessoa chegaria muito bom, um homem muito espiritual, de muita oração, um homem bom, de um coração muito bom. Os atos, as atitudes dele, o desapego, ele não tem apego a nada. Ele não...
conta um determinado padre reclamou com ele, estava sem casa paroquial e ele tinha um apartamento numa cidade de São Paulo, ele mandou vender o apartamento e comprou a casa paroquial para o padre. Pode saber. Era dele, apartamento pessoal dele. Ele vendeu e deu dinheiro, compra a casa para o padre. O padre ficava no ouvido dele reclamando, minha casa paroquial não serve, não sei o quê, eu moro na igreja. Manda comprar, vê a casa e compra. Porque só uma atitude dessa mostra o coração da pessoa, né? Sem desapego, uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Então a gente fica feliz porque na igreja tem muita gente boa. Tem muita gente boa. A verdade é essa. E o ruim tem tudo quanto é lugar, né? Muita gente caridosa, muita gente que procura fazer o bem. E a gente fica feliz por isso, de fazer parte de uma comunidade viva. Nossa comunidade é uma comunidade viva. Muito viva, é. Ela tem meio apagadinha, mas agora ela está viva. Com esse padre, com esse Marcelo, ela subiu muito aí. Ele trouxe muito pessoal. Dá prazer você assistir uma missa. Mas o novo vigário também não é ruim não, hein? Padre Wallace, o Padre Mateus. Eu tive um programa com ele aqui, fiquei muito impressionado com ele. É, muito bom, muito sábio. Tem um livro já escrito, um livro sobre a família. Com a idade dele, com seminarista, escreveu um livro. Um livro sobre a família. Vai ser um excelente sacerdote. Com certeza. Mesmo, quando amadurecer mesmo, ele já é um sacerdote. Muito bom, mas vai ser um sacerdote de primeiríssima, porque tem tudo para crescer e está fazendo um ótimo estágio para o Padre Marcelo. Não podia ter estágio melhor, né? É um prêmio ser vigário paroquial do Padre Marcelo. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria puxar pela tua memória agora, para você fazer o convite para os nossos telespectadores de todas as solenidades. Vamos ver se você lembra dia e hora, tudo direitinho para o nosso telespectador. De Vamos lá. Então, logo mais teremos a missa do Lava-Pés, logo mais, a partir das 20 horas. Hoje, 20 horas. Na matriz auxiliar. Na matriz auxiliar. Em seguida começa a vigília, que vai até amanhã às 8 horas. Amanhã teremos 2 procissões de manhã, 9 horas da manhã. Uma saindo do convento, outra saindo do Hospital Santa Isabel. Procissão do encontro, Nossa Senhora das Dores e o Senhor dos Passos. Depois, nós vamos ter às 3 horas, às 15 horas, a solene celebração da Paixão do Senhor, que deve terminar por volta de 15 para as 5. 5 horas começa as 7 palavras do Cristo na cruz. 7 palavras de Cristo na cruz. As últimas 7 palavras. Acabando ali, começamos a procissão por volta das 18 horas, a procissão do enterro, ou a procissão do Senhor Morto. Acabando a procissão do Senhor Morto, 20 horas começa a encenação da Paixão de Cristo aqui no convento. Encerramos a sexta-feira. No sábado, teremos 19 horas. 20 horas é a de hoje. No sábado, o horário normal é 20 horas. Mas nesse sábado vai ser às 19 horas. Começa às 19 horas a solene vigília da Páscoa, que é uma missa, como eu te disse, uma missa muito grande, que é uma vigília dentro da missa. E vai terminar por volta de meia-noite. Nós vamos ter em seguida a procissão da ressurreição, a procissão do Cristo vivo. Depois que terminar a procissão, a gente volta para a igreja, vamos ter a bênção do Santíssimo Sacramento. E aí começamos o ágape, nós teremos um ágape fraterno, um momento de unidade da paróquia, no quintal da casa paroquial. Já está tudo preparado, tem 2 tendas já armadas lá, para a gente fazer um ágape comemorando a ressurreição de Jesus. Esse ágape a gente está pedindo para as mulheres levar um docinho, né? E os homens levarem refrigerante. Salgadinho nós vamos fornecer. Acabou aí na madrugada do domingo, foi a ressurreição de Jesus. 10 horas da manhã teremos a missa solene da Páscoa. 10 horas da manhã. Depois temos a missa das 18 horas e a missa das 20 horas. Então, essa aí é a nossa programação do Tríduo Pascal, com o domingo de Páscoa, e eu quero te convidar para você participar. Você, de repente, não é nem católico, mas ainda está pensando em qual igreja, vou lá. Faça experiência, vai lá viver esses 3 dias que nós vamos ter.
Vai fazer experiência para você ver que celebração e ver o que Cristo pode fazer na sua vida. O que Jesus pode fazer na sua vida. Vai lá, vai participar, é um convite que eu faço. Se você acha que vai demorar muito no sábado, vai no domingo. Domingo é um domingo de Páscoa. E dizendo que essa semana, essa celebração, é a celebração mais importante da igreja. No ano todo, não tem outra celebração. É o ápice da nossa fé. O ápice da nossa vida cristã é a vigília pascal. Então, fica feito o convite e que você possa dispor desse tempo e ir lá participar conosco dessa celebração. Você dá a benção, né? Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Tenho certeza que você gostou. Arildo, encerra o programa, por favor. E deixo-vos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa a você, meu irmão, a você, meu amigo, a você, o telespectador de Gilson Pérez Repórter. Muito obrigado por ter ficado conosco. Até o próximo programa.